Se você sente que tem algo travando a sua vida e você não consegue evoluir espiritualmente, vem comigo hoje que eu vou te explicar muita coisa. Olá, ouvintes do podcast Entre Raios e Flechas. Eu sou a apresentadora Emanuele de Manjá. Eu sou a apresentadora Mariana de Oxalá. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, energia, caminhos e quebrar muitos preconceitos sobre a Umbanda. Mãe Craiane, existe algo que bloqueia a vida da pessoa espiritualmente? Várias coisas, né? Vamos lá, são várias coisas. Às vezes você está sentindo que você está em casa. Na casa da gente mesmo acontece muito. Às vezes a gente está, principalmente a pessoa que tem a mediunidade aflorada, muitas vezes ele está absorvendo a carga. Às vezes nem é um problema seu, mas você acaba ficando travado. Seu marido pode travar a sua vida, seu filho pode travar a sua vida. Então, assim, várias coisas. Isso para os médios aflorados. E para quem não é, também acontece muito da pessoa ficar travada. Às vezes até, assim, é a energia, né, dentro de casa. As coisas não acontecem para mim, não acontecem para mim. Às vezes nem é um problema seu. Às vezes é um enredo todinho ali que está à sua volta e você acaba ficando assim. E tem muitas formas de resolver, né? Estando dentro do terreiro, você consegue resolver, estando em orações, vigília, promessa, várias coisas que você pode fazer para resolver, mas alguma coisa tem que ser feita. Não se acaba, não se quebra se não fizer nada. Então, assim, às vezes até a pessoa que às vezes a gente mais ama, às vezes trava a nossa vida, porque ela tem um certo bloqueio em alguma coisa, e se ela também não buscar ajuda, aí acaba que vai virando uma bola de neve. Em vez do que a senhora explicou agora, como que a gente pode fazer para destravar os caminhos e deixar a vida da pessoa andando novamente? Primeiramente, buscar ajuda numa casa de axé séria, né? Uma coisa que trava muito a vida é a gente ir em casa de axé que não é séria. Eu não tenho propriedade para falar, né, do conteúdo das outras casas, mas eu tenho propriedade para falar da minha. E eu acredito, assim, que a minha casa, como é voltada para o trabalho de cura, a gente consegue fazer uma transformação muito grande na vida das pessoas. A gente consegue fazer limpeza, porque a gente trabalha com mentores, trabalhamos com os caboclos, né, todos focados nessa limpeza e nessa batalha espiritual. Aqui dentro de casa a gente faz novenas, a gente faz novena, catolicismo, não sei o quê. Gente, tudo que for de oração para benefício, aqui faz. Essa vertente faz. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas, tem banhos, né, a gente pode fazer alguns banhos, né, para ajudar a aliviar. Não existe banho que te traz dinheiro, que tira todos os seus problemas, não. O que tira os seus problemas é você revolucionar dentro de você e dentro da sua casa, cuidar, edificar o seu lar, a sua casa, a sua vida. Vem de dentro para fora essa transformação. Não há banho que vai te resolver, não há banho que vai fazer você ganhar dinheiro, nada disso. Igual o povo promete 1001 coisa na internet falando que banho para destravar, banho para isso, banho não sei o que, simpatia para isso. Não tem nada disso. A revolução vem de você. Se você partir e quiser melhorar, você vai melhorar, você vai crescer, você vai evoluir, você vai transformar a vida, que é o que a gente tem feito, né? Nesses 5 anos aí com a Casa Aberta, eu tenho vidas transformadas e toda semana chega alguém para mim falando assim que mudou. E mudar a atitude faz mudar todas as demandas e todas as coisas negativas da sua vida. Mudança de atitude. Mãe Craiane, e como que a gente descobre que a casa de axé é uma casa séria? Quando você chega, primeiramente, pela postura do dirigente. Quando você chega na casa de axé e vê a postura do dirigente, e vê que o dirigente sabe do que ele está falando, sabe do que ele está fazendo, sabe do que ele está manipulando, você já percebe aí que a casa de axé é uma casa de respeito e que tem fundamento. Um lugar que tem tranquilidade, que não tem gritaria, que não tem desarmonia. Você chega, os médios estão felizes, não tem concorrência, porque grande parte dos terreiros, hoje em dia, a gente vê médio concorrendo com médio, eu sou melhor que você, eu posso mais. Não existe isso. Então, assim, a harmonia é uma casa que não tem fofoca, que não tem discussão entre as pessoas, todo mundo vive assim,
em comunhão, em harmonia, não só dentro da casa, mas eu vejo assim, eu fico muito orgulhosa de ver médios meus são amigos, vão passear, vão almoçar, vão tem uma vida e não tem esse negócio de concorrência porque aqui dentro somos todos iguais. Então, assim, muito é da postura do dirigente. Primeira coisa para você saber se uma casa é boa, presta atenção no dirigente, na postura dele. E para quem não conhece, nunca foi numa casa, a senhora pode explicar pra gente como que funciona a questão do atendimento na Umbanda? Sim, muito importante. Primeiramente, para quem não conhece a Umbanda e quer conhecer, quer vir a primeira vez, primeira coisa que a pessoa tem que ter é aquela postura também de estou indo para um templo, uma igreja, um terreiro, qualquer casa de oração. Venha o quê? Venha primeiramente tampado com a vestimenta, né, que a gente fala adequada, porque às vezes muitas pessoas vêm com short curto, roupa com decote, essas coisas. Não venha, gente, venha na igreja, em qualquer lugar, venha tampadinha, com respeito. Entra, cumprimenta na porta, sempre cumprimenta o guardião da porta, né? Depois, mais pra frente, eu vou ensinar como que faz esse cumprimento tudo. Entra, senta e espera. Quando a pessoa já vem para assistência, lá na assistência ela já tem que entender que ela já passou do portão, sentou no banquinho da assistência, ela já está sendo tratada ali. Ela vai sendo tratada, vários pontos, por quê? Porque os guias já estão lá, os mentores já estão lá, passando e trabalhando na pessoa. Passou daquela etapa lá, tem os cantos, tem as meditações, tudo, então a pessoa está o tempo todo sendo tratada. Até chegar no momento dela passar no guia, no mentor, né, ter aquele acolhimento, aquela palavra. Depois de todo esse movimento, ele já está pronto para poder seguir. E tem que seguir o quê? Com as receitinhas, com as coisinhas. Às vezes vai precisar tomar uma garrafadinha, às vezes vai precisar de uma água fluidificada, levar essa água, a gente tem também. Então, assim, saber ouvir também, e entender que no momento que a pessoa veio e passou do portão, ela está sendo tratada do começo ao fim. Certo. E como que a gente sabe que a pessoa tá com energia pesada, aquela energia carregada? Então, eu sinto muito porque eu sou sensitiva, né? Então, assim, às vezes quando a pessoa passa da porta, eu já sinto o mal-estar. Como que você sabe que você está com energia? Você está cansado demais, você está cansado, você está com sono, você está com mau humor, e às vezes a vida está tudo indo bem. Só que você está com um cansaço que não passa, você dorme e acorda cansado. Então, assim, algo está acontecendo aí. Então, quer dizer, é algum peso, é alguma energia que está te deixando, assim, denso, né? Denso e tenso. Então, assim, você tem já, quando sentir esses sintomas, a primeira coisa é esse cansaço, esse desânimo, essa fadiga. E às vezes você é uma pessoa que tem uma vida muito ativa, você faz exercício, faz tudo, e continua assim, o que é que tá errado? Então é o quê? Questão de energia. Então, vou lá no terreiro buscar o quê? Dar uma restaurada nessa energia para tirar essa duruca, né? E como que a gente pode evitar que a nossa vida fique com alguma energia pesada, seja de pessoas de fora ou ações que nós mesmos fazemos na nossa vida? Então, a gente, às vezes, a gente fala assim que a gente caça problema com a própria mão. E às vezes, e muitas das vezes a gente já tem a solução do problema. Primeira coisa, eu acho assim, que todo mundo, independente de religiões, todo mundo tem que ter uma defesa em casa. O que é uma defesa? Você arma ali, pede uma proteção, você pode pedir para qualquer santo que você quiser, desde que você tenha na entrada da sua casa uma proteção, pode ser uma planta, pode ser, deixa eu ver o que aqui, uma placa, um trem, consagre aquilo para alguém, dê aquilo para alguém proteger sua casa. Uma estatuazinha, qualquer coisinha, deixa um potinho de sal grosso, independente de religião, a gente tem que ter quem guarda a porta da gente. E você pode fazer potinho da prosperidade, várias coisas, isso não independe se você é católico, evangélico ou não. Gente, o que a gente tem que entender é que toda proteção é válida, tudo é válido se feito com amor, se feito com boa intenção. Não existe, entendeu? É isso. Então, assim, eu faço minhas proteções aqui na porta, eu coloco o guardião em planta, eu ofereço a planta para alguém. Então, assim, eu vou colocando coisinhas. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou na rua, quando eu vou no lugar que tem muita gente, eu tampo o meu umbigo, porque para mim não ficar, para não ter
eguns, energias negativas me absorvendo. Eu uso uma guia por baixo da roupa. Eu vou trabalhar, eu coloco uma guia, eu coloco alguma proteção. Tem uma proteção que às vezes a gente usa quando a gente vai em cemitério, vai em lugar muito pesado, vai em show, que tem concentração muito grande, chama Contregum, você coloca no braço. Então você vai usando coisas para te proteger. Ah, mas eu não posso usar nada disso, porque no meu trabalho não pode aparecer isso, não pode... Um patuazinho, uma coisinha. Eu tenho um negocinho ali, eu ia até pegar para mostrar para vocês. Um patuazinho, é tipo um potinho da prosperidade, então carrega dentro da bolsa. Tudo que você puder usar para te proteger, para te defender, usa pulseirinha, aqui um exemplo, né? Aqui, ó, as pulseirinhas, né? As pulseirinhas a gente usa para proteger toda semana. Os meninos usam, mas o quê? Não é só colocar e ficar toda a vida, não. Tem que lavar, lava no boldinho, lava na plantinha, na aguinha com açúcar, aí você vai, põe, pede a proteção, deixa no altar, pede a proteção aí, ponto, porque isso aqui é plástico, gente, aqui não fica muito tempo energia, nas coisas que é de metal fica mais tempo, mas o que é plástico? Então toda semana você tem que estar renovando, você tem que estar renovando, entendeu? E em casa, assim, proteger aqui, igual tudo aqui tem dona aqui, a ciganinha protegendo, então assim, tô protegidíssima. E na questão dos guardiões, né, justamente por algumas pessoas não serem da religião, as pessoas deixam de fazer por esse preconceito. E eu acho que esse preconceito atrapalha muita coisa. Então, em vista dos preconceitos, que história a senhora pode contar pra gente? Um preconceito que a senhora viveu, que pode ser levado de lição para as pessoas que estão assistindo? Primeiramente, eu vou falar assim, sobre o tal do preconceito. Eu acho que chegou a hora do mundo tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Eu acho que chegou a hora do mundo parar com esse negócio de preconceito disso, preconceito daquilo, tomar vergonha e unir todo mundo em prol de um bem maior, que é o quê? Proteção para todo mundo. E esse negócio de preconceito, para mim, já tô de saco cheio, já deu, sabe? Eu acho um absurdo, porque a gente faz de tudo para ficar bem e para deixar os outros bem. E o povo fica com preconceito. Eu sofro preconceito, por exemplo. Eu trabalho com pessoas, né? Sou massoterapeuta, sou podóloga, sou terapeuta e eu sofro preconceito direto, porque tem cliente que às vezes eu vou trabalhar e o cliente descobre a minha religião e não me chama mais. Isso é um absurdo, isso é um abuso, porque a gente não pode misturar trabalho com religião, não pode misturar relacionamento com religião, não, tudo separado, cada coisa no seu lugar. Eu, como profissional, eu sou uma profissional boa, excelente, como uma mãe de santo. Eu sou uma mãe de santo, assim, eu me considero, porque eu estudo, eu me esforço sempre para fazer o melhor. Então, eu me considero uma mãe de santo e uma profissional excelente. Então, assim, as pessoas não podem misturar as coisas. Então, eu já perdi muito cliente por conta de preconceito. Pessoa que às vezes era crente, né, que se diz crente, porque eu não entendo esse negócio da pessoa falar que é crente e ficar repudiando os outros. Então, onde é que tá esses ensinamentos? Inclusive, nesse momento que a gente teve agora de Páscoa, de ressurreição, eu quero entender o que é, quando é que vai vir esse renovo dessa ressurreição. Eu estou esperando e eu quero ver acontecer isso daí. Eu quero ver as pessoas mudar a opinião, eu quero ver o povo tomar vergonha na cara e unir uns com os outros, todas as religiões, e unir para fazer o bem. E tem muita discussão em relacionamentos por conta do preconceito que o parceiro tem com a parceira ou com o parceiro que é da religião, acaba que não permite ter um altar em casa, que geralmente é muito importante que a pessoa tenha, né? Aí não permite um altar, não permite que a pessoa saia, não permite que a pessoa use guia, essas coisas. Então, gente, eu acho isso, como eu disse no outro vídeo, eu digo nesse, eu acho uma ignorância tão grande a pessoa, porque assim, eu não me diminuo para caber em lugar nenhum. Né? Eu sou isso aqui, eu sou essa amplitude, eu sou esse tamanho, eu vou me diminuir para caber num lugar que... Gente, se a pessoa, primeiramente, se a pessoa que estiver comigo, ela não respeitar a minha religião, a minha crença, ela não precisa gostar, mas se ela não respeitar, ela não precisa estar comigo, não. Porque aí eu vou diminuir ali para tá? Não, gente, todo mundo tem direito. Tá na Constituição, tem tudo que é lugar. Você tem direito a culto, você tem direito a tudo. Então, assim, se você não puder ter um altar, um lugar para você conectar com Deus,
Você não tem nem que morar nessa casa, porque essa casa não tem amor, não tem, não sei, gente, porque eu não consigo entender umas coisas dessas, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu me indigno fácil, porque eu acho assim, cada um no seu quadrado e respeitar é bom para todo mundo, né? E você tá na sua casa, você tem que ter seu santinho, tem que ter sua imagenzinha aqui, ó, tão bonitinha, não tá ofendendo ninguém. Isso aqui, gente, olha que coisa mais linda, não tá ofendendo ninguém, tá alegrando o ambiente, né? E aí eu não entendo, eu acho que eu não posso, eu não poderia viver com alguém que não respeita a minha fé. Eu não preciso gostar, não. E tem algo que uma pessoa nunca deveria fazer sozinha em casa, pra não... Porque geralmente as pessoas usam muito coisas que vêm na internet, né? E acaba testando sozinhas em casa. Então, por que não deveria? Quais as consequências? Então tá, vamos lá, vou até usar meu sininho, ó. Gente, pelo amor de Deus, a internet é a fonte de lascação, né? Usei esse termo esses dias com uma conhecida minha. É uma fonte de lascação, porque ela ensina a pessoa a fazer tanta coisa, e a pessoa, eu não sei quem que é mais bobo, se é quem ensina ou se é quem vai lá e faz, né? Eu não sei qual que é mais inocente, né? Vamos falar assim. Tem um monte de coisa que a pessoa não pode fazer em casa, que você acende vela no banheiro, acende vela não sei aonde, gente, dentro de casa, às vezes tem egum, tem um monte de coisa lá. Aí você vai pegar uma vela, você vai acender lá, você vai dar luz pro espírito que tá negativo, em vez de você pegar uma defumação primeiro e dar uma passada na casa, vem lá, ó, dá uma limpeza, arruma umas folhas de mamona, um trem, vem limpando, vem orando, vem pedindo, vem tirando toda a demanda, aí sim você pode fazer. Agora, se acender vela na cozinha, no banheiro, não sei o que lá. Gente, não pode, porque aí você mantém lá e fala assim, opa, o negativo ele vai falar assim, opa, aqui tem a luzinha, aqui que eu vou ficar, nesse cantinho que eu vou morar. Aí ele mora lá. E aí ele fica lá, ó, tempo, você nem sabe, você tá lá dando o alimento para ele toda vez. Então, assim, evita. Agora, se não te dá alguma pessoa assim, não, você acende uma vela de 7 dias pro seu anjo da guarda, aí você vai lá, acende a velinha pro seu anjo da guarda, antes de acender o quê? Vai lá, pede o nome, já indica que é pro anjo da guarda, fala pra ele, você chama ele 10 vezes, o anjo da guarda é pra você, anjo da guarda é pra você, seja até paranoica nesse momento, seja maluca, deixar bem claro que é pro anjo da guarda, que aí ele vai pegar a velinha e vai proteger. Agora você sai acendendo o negócio, acende a vela lá, às vezes você não fala nem nada, e depois que você vai pensar, naquele momentinho que você acendeu a vela ali, como diz, o inimigo, ele já viu, falou, opa, já puxou tudo ali. Aí já era. Aí só vai aumentando, e aquele coleguinha traz mais um, traz mais dois, traz mais três, traz mais quatro, quando vê, é uma festa, é uma reunião de e é assim, difícil de tirar, né? Uhum. Então, assim, evitar fazer as coisas em casa, faz uma limpeza, faz uma defumação, passa um anil no chão, passa um sal grosso, isso aí você pode fazer. Agora ficar fazendo esse trem de vela, simpatia, esse trem, não recomendo. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar se proteger espiritualmente? Qual que é o maior erro? Deixa eu ver, são tantos. Deixa eu pensar um. Essa questão que a gente estava falando, né, de acender vela em qualquer lugar, eu acho que isso é um erro gritante. Deixa eu ver. Banho de internet, pelo amor de Deus, banho da internet, gente, não faz isso não. Se você se ama, não faz esses banhos, essas coisas da internet que o povo tá ensinando, não, sabe por quê? Às vezes você tem um probleminha, e a outra pessoa tem outro probleminha, o mesmo banho não vai resolver. E banho não tira problema. Ele te alivia, né, arruma suas energias e tudo, mas ele não resolve o problema. Então não toma banho com moeda para ganhar dinheiro, não toma banho de canela para ganhar dinheiro. Então não para com isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos acordar para a vida e vamos ver que o que resolve, o que ganha dinheiro na vida é ter coragem para trabalhar, né? É o que ganha dinheiro. Então, assim, vamos agir diferente na vida. Ao agir diferente, faz você ter prosperidade em vários sentidos. O que é prosperidade na vida? Não é só ter dinheiro, não. Prosperidade é você ter paz, sossego, tranquilidade, amizade boa, porque também não adianta você ter 50 amigos que não prestam. Então, assim,
Vamos buscar isso para a vida da gente. E para de fazer banho, essas coisas da internet, que isso não dá nada, isso vai lascar mais sua vida. Magdalena, agora a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico. Ixi, é polêmica. Polêmicas. Vamos ver. Nas redes sociais a gente anda vendo muito sobre espiritualidade livre. As pessoas cultuando entidades em casa, incorporação em casa, faz as próprias festas, faz os próprios cultos, as próprias oferendas, os próprios tudo, só vinho. E adolescente, a maioria. Espera aí um pouquinho. Pelo amor de Deus, né? Tá livre até demais. O culto tá livre até demais. Eu acho assim, a gente tem que prender todo o nosso povo, prender, meu Deus. Porque não tem condição. A liberdade é espiritualidade livre, tá difícil. Eles estão fazendo o quê? Os eguns livres, né? Tá libertando tudo. Deve ser por isso que o mundo tá desse jeito que tá, com as comportas, abriram as comportas do inferno, os capeta veio tudo, né? Então, assim, deve ser dessa forma. Eu acho, assim, que é um bando de bobo, na minha opinião, e que tá fazendo muita besteira, e isso daí, mais pra frente, vai ter muito problema, porque vai ficar... O povo fica suicida, fica louco, fica depressivo, porque arruma um monte de problema pra cabeça, egum, coisa. Então, a porta para a chave da loucura, né? Então, eu acho assim, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com respeito, porque não tem trem de espiritualidade livre, não, que marmota é essa? Marmotagem. Então, assim, não existe isso, não. A espiritualidade, você vai lá na casa de axé, no terreiro, cultua ela com respeito, com educação. E esse trem de gente que vai pra festa e fica falando que pega pombogira, tem que levar uma surra, porque tem que tomar vergonha na cara. Se eu for numa festa e chegar lá e a pessoa ficar incorporando pombogira, eu lasco a espada de São Jorge nas costas da pessoa sem dó. Posso ir presa? Posso ir presa, né? Mas acontece, pelo menos eu vou chamar de volta o respeito pro negócio, porque o povo vai pra festa, toma 2 golinhos de cerveja, já vai lá, ai, toca pombogira. Pelo amor de Deus, falta de vergonha na cara, isso, falta de respeito, sabe? Lugar de incorporação, de coisa, é dentro da casa de axé, e na hora certa, e quantidade certa, da forma certa a ser cultuada. Não existe esse negócio, tá pegando coisa aí na rua, tá pegando tudo egum, viu? Bando de bobo, ninguém fica pegando pombogira dentro de casa, de nada disso, não. Palhaçada e marmotagem, isso aí. Isso é charlatanismo. Charlatanismo também. Charlatanismo é crime. É crime. Eu queria perguntar também sobre pais de santo que... na verdade não pais de santo, mas pessoas que não estão muito tempo dentro da religião, que não procuram estudar a fundo sobre, saber fundamentos, e já resolvem se tornar pais de santo e mães de santo, sacerdotes em geral, sem nem saber se tem um caminho para isso. Então, assim, é um problema gravíssimo que está acontecendo, né? Como diz, é outra modinha que nós vamos aqui passar guinso, né? Vamos já passar guinso falando sobre esse assunto. Todo mundo quer ser pai de santo. Eu vou falar um negócio pra você. Se o povo soubesse o quão difícil é ser um pai de santo, uma mãe de santo, acho que mudava de ideia. Mas isso aí é a questão do ego, da vaidade, do querer o tal do poder. Por quê? Hoje em dia eu tenho visto tanta marmota, já liga meu alerta marmota aí, porque você vê, o povo começou na vida do negócio ontem, não sabe de nada, não sabe, tem pai de santo que não sabe nem rezar um crê em Deus Pai. Eu já vi, sabe? Não sabe fazer nada, e aí quer ser pai de santo. Vai lá, raspa a cabeça no computador, raspei a cabeça, não sei o que, já quer ser pai de santo. Menino, pai de santo, mãe de santo, e alaxé, qualquer coisa que for, tudo você tem que ter dom, você tem que ter um chamado. Você acha que eu queria estar aqui hoje? Você acha que eu queria ser mãe de santo? Eu queria estar viajando de navio por aí, queria ser aeromoça, eu queria ser um monte de coisa. Então, quer dizer, é o chamado, não é a vaidade. Sabe? É o chamado. Quando você vê, você vai sendo chamado pela espiritualidade, você vê que eu comecei a minha casa, minhas coisas, eu comecei a benzer na pessoa, benzendo, um raminho, assim, sabe, com preto velho, trem, tinha uma pessoa, aí quando foi aumentando, quando eu vi, assim, eu estava sendo chamada, a gente já falou assim, olha, você vai fazer isso, assim, não vou não. Inclusive, eu tenho até... eu fiz um texto de uma conversa que eu tive com a Dona Maria na época, que ela falava, vai sim, eu falei, não vou não, quero isso pra minha vida não, eu tenho muita coisa pra fazer,
sabe? Eu gosto de estudar, nossa, eu queria muita coisa. E aí, tipo, é um dom, é um chamado. Aí, igual eu tava falando, você vê, todo mundo hoje quer ser cartomante, só que todo mundo esquece, né? Todo mundo tem o dom, todo mundo quer ser pai de santo, e não sabe. Aí você vê umas marmotas, tava olhando na internet e falei, gente, pelo amor de Deus, o povo perdeu realmente a noção e o bom senso. Sentando em trono, como se ser pai de santo fosse ser rei de alguma coisa. O que é isso? Ser pai de santo não é ser rei de nada, não. Ser pai de santo, você só é zelador, você só tem mais responsabilidade. Agora eu tenho visto uns vídeos de uns marmotas, pai de santo com cetro na mão, gente. Que marmota é essa? Pelo amor de Deus. Pai de santo sentado em trono, como se fosse rei de alguma coisa. O que é isso? Só me falta eles pegar um couro da onça e botar aqui, com o cetro na mão, com o chapéu. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, aonde é que o povo tá perdendo a mão? Eu quero saber onde é que tá. O que tá acontecendo com o mundo? O personagem tá se perdendo. Aonde que é que o povo tá se perdendo na vida, né? Complicado. E nessa questão de todo mundo achar que tem dom, que tem mediunidade, todo mundo tem mediunidade? Qualquer pessoa pode desenvolver? Todo mundo tem mediunidade. Só que uns vão aflorar e outros não. E aí, quando você aflora, você começa a perceber várias coisas. Então, aí, quando você começa a perceber que todo mundo é médio, gente, né? Mas, assim, tem aqueles que vão desenvolver, vou dar um exemplo, nas igrejas, os pastores, todo mundo que é mediunidade aflorada, o povo aí que fala que recebe o Espírito Santo, pentecostal, sei lá como é que é, todas as suas religiões, tudo isso daí, todo mundo é médio, eles têm que entender que todos somos médios. E aí a gente vai pro chamado, cada um num lugar diferente, num tempo diferente. E só que você vai perceber, quando você é chamado, você percebe, você sente você vai mudando seus gostos. Quando a sua vida começa a mudar os seus gostos, tem lugar que já não te cabe mais. Então quer dizer que você está entrando dentro daquele chamado espiritual. Tem lugar que você ia que às vezes você não quer ir mais. Então você vai mudando e vai percebendo a vida de forma diferente. É quando o chamado vem para você desempenhar. Muitos vão pelo amor e muitos vão pela dor. Às vezes na necessidade, está com um problema muito grande na vida, uma perda muito grande, alguma coisa, a pessoa busca a espiritualidade para tentar resolver aquilo ali. Mas tem gente que vai pelo chamado e pelo amor, que eu acho muito melhor e muito mais fácil, né, do que ir pela dor. Mas a mediunidade está aí para todo mundo, só que a responsabilidade é que falta para todo mundo também, isso, né? Eu acho que... Verdade. E quando foi que a senhora teve a consciência de que era uma médium aflorada? E como foi quando aconteceu o seu chamado para o sacerdotismo? Primeiro, assim, eu me conscientizei, acho que eu tinha, deixa eu ver, quantos anos eu tinha? 19 anos, quando eu fui morar em Uberaba, né? E eu não sei se a gente fala sogra, eu acho que sogra não existe. Sogra. Uma pessoa, ela falou pra mim que era espírita, e eu sempre, quando eu ia na casa dela, eu sentia um mal-estar, uma coisinha ali, eu acho que ela foi percebendo em mim, por ela já ser, como diz assim, já estar dentro, né, da religião, ela conseguia perceber. Ela virou pra mim, perguntou se não era médium, não sei o que, se a gente tinha ido. Eu falei, não, já fiz cirurgia espiritual desde os 15 anos, né, acho que antes de 15 eu já ia, fiz com Bezerra de Menezes, fiz cirurgia espiritual, fiz cirurgia no útero, fiz cirurgia na coluna, né, minha mãe já ia também fazer cirurgias lá. Eu sempre, quando eu era pequena, eu via um preto velho de frente para minha cama. E eu gritava na madrugada, tem um homem no meu quarto, um homem no meu quarto. E ele sempre parado lá, meu pai entrava desesperado, entrava procurando, cadê? Vai, tá aqui. Meu pai não via, eu vendo ele parado olhando para mim. Só que, quando um dia eu fui no centro fazer uma cirurgia espiritual, quando eu cheguei lá, aí a gente passava assim, era de salinha em salinha. Cheguei numa salinha, tinha um quadro bem grande e tava lá ele, que é meu padrinho, né? Eu olhei e falei pra minha mãe, mãe, o homem que fica no meu quarto é aquele ali. Aí a minha mãe pegou e falou assim, olhou assim pra mim e falou assim, Aí ficou. Aí quando eu fui pra Uberaba, essa sogra minha me chamou pra mim ir num terreiro na casa, que inclusive se um dia ele assistir,
Seu Vicente, um beijo, né? Espero que o senhor esteja muito bem aí. Eu fui convidada aí no terreiro, cheguei lá, participei, né? Entrei. Quando eu fui falar com uma preta velha, que era da Karine, que era a esposa do seu Vicente na época, era ele e a esposa tocavam um terreiro pequenininho, chãozinho de terra. Foi o primeiro lugar que eu fui, muito, muito lindo lá. Então, aí eu fui conversar com a preta velha e ela falou pra mim, por que você não vai trabalhar, minha filha? E eu trabalhar de quê, meu Deus, pensando, né? Ainda muitos anos atrás. Aí ela falou, você tem que trabalhar, não sei o que. Aí eu comecei a ir lá. Oi, tá que um belo dia eu virei gerê lá. Aí eu falei, eu fui entender como que era, né? Aí que eu comecei a trabalhar. Agora o chamado para sacerdotisa foi um trem muito engraçado. Quando eu fiz o santo, né? O Herê vivia falando pra mim, você vai ter cargo, você vai ter cargo, você vai ter cargo. E eu ficava assim, quero cargo nenhum, porque eu já sabia o tamanho da responsabilidade das coisas que tinha que fazer. Falei, quero cargo de nada. Tanto que essa história de cargo rendeu babados. Aí eu falei, não quero cargo de nada. Aí fui empurrando com a barriga, né? Fui empurrando, até que chegou um dia que eu acabei, assim, tava lá em casa, já tava trabalhando assim, eu tirei um dia da semana para me atender as pessoas que me procuravam quando eu saí da casa que eu tava. E eu continuei dando atenção para algumas pessoas, sim, porque eu não podia parar de tudo. Então eu continuei, e quando eu vi, a dona Maria pegou e falou pra mim, você vai fazer, e você vai abrir uma casa, e não sei o que. Foi, nossa senhora, eu não tenho. Aí eu julgava a minha competência, eu falava assim, não é possível, não sei. Ela falava assim, você sabe, você pode, você é inteligente, você estuda, é pra isso. Você vai continuar isso, você vai estudar. E eu fui estudando sobre, aprendendo com os meus guias, e aprendendo até que um dia eu fui jogar um búzios eu joguei um búzios com um pai de santo São Paulo, e ele falou pra mim, ele pegou e falou assim, só a senhora vai ser uma bela de uma mãe de santo. Eu dei risada na cara dele, falei, não vou não. Ele falou assim, a senhora vai, joguei búzios de novo com outro, com pai de santo também. Ele pegou e falou assim, a senhora vai ser uma mãe de santo. Eu falei, não vou, eu sempre não vou. E aí até que um dia resolvi, falei assim, não, agora, né? Aí só que eu falei assim, eu não quero, nunca foi minha intenção ser mãe de santo. Minha intenção sempre foi ser uma doutrinadora, ensinar a religião de forma correta, ensinar e dar atenção para as pessoas. Ser mãe de santo nunca foi uma escolha, uma questão. A minha vontade era ensinar o que eu sabia e da forma que eu achava correto, para que as pessoas fossem disciplinadas, que eu acho que dentro de um terreiro, você pode ser o médium melhor do mundo, mas se você não tiver disciplina, você não é nada, você não é ninguém dentro do terreiro. Então eu queria que as pessoas fossem como eu sou, sabe, assim, disciplinada, e buscar, assim, eu queria incentivar as pessoas a lerem, porque eu acho que as pessoas não gostam de ler, tem preguiça, e eu acho que quando a gente lê, o mundo da gente vira outra coisa. A gente descobre muita coisa. Então, o sonho sempre foi ser doutrinadora. Mas aí eu cheguei até aqui e virei alaxé, sou a dirigente da casa e estou seguindo conforme estou obedecendo, porque, né, a vida manda quem pode, obedece quem tem juízo. Graças a Deus eu tenho muito juízo. E de acordo com todo esse conhecimento, todo esse estudo que a senhora teve ao longo do tempo, qual conselho que a senhora daria para quem está perdido espiritualmente? Muito bem. Primeiramente, alice com pessoas que prestem. Porque a maioria das vezes a pessoa está perdida porque está andando só com gente que não presta. Então, o primeiro conselho, alia com quem quer alguma coisa na vida. Com quem tem um propósito, com quem tem uma obrigação, com quem tem uma responsabilidade. Segundo, procure uma casa de axé que vai te tratar com dignidade, com acolhimento. Né, que eu acho que é o que é mais importante. E tenha disciplina, mantenha seu tratamento. Chegou na casa de axé, vai começar a ser tratado, mantenha aqui. Sua disciplina, tem que ir toda terça-feira, toda quarta-feira, independente do dia. Vá e faça as suas obrigações, né? Mantenha seu tratamento até você conseguir voltar para o eixo. E faça terapia também, é muito importante. Geralmente, muitas pessoas procuram a espiritualidade para trabalhar questões de problemas com problemas financeiros e problemas amorosos. Então,
A espiritualidade, ela resolve problemas amorosos e financeiros e se resolver, além disso, resolve o que mais? Bom, do meu ponto de vista, eu acho assim que nada que não tá ruim que não pode piorar, né? Eu acho que a espiritualidade não tem nada a ver com essas coisas, gente. Nem a espiritualidade, nem a religiosidade. Isso aí, todo mundo entender. Então, assim, ela te ajuda com problema financeiro e amoroso? Ela te ajuda com problema financeiro, sim, não. Ela faz você entender e se organizar. Quando você entende e se organiza, as coisas fluem, né? Agora, amoroso, problema amoroso, é aquela questão de a pessoa vai lá e faz uma amarração. Gente, a pessoa que vai fazer uma amarração, ela é tão vazia, um ponto assim, que sabe que assim, me explica que eu não entendo. O que faz você querer estar com uma pessoa que não quer você? O que te faz, sabe, querer estar com uma pessoa? Então, assim, problema amoroso, não, primeiramente, se você se ama, você não tem nem problema amoroso. Porque quando você está feliz consigo próprio, que nem aquela questão que a gente estava fazendo, a gente sai, a gente passeia, não é? A gente faz tudo. Então, assim, quando você é feliz com você, você não tem problema amoroso. E aí o povo vai nas casas, né, de axé, para buscar o amor em 7 dias, 20, sei lá quantos dias. E aí, tipo assim, que amor é esse? Que coisa deprimente é essa, né? É muito bom você estar com a pessoa tá com você porque gosta de você, porque te ama, não é porque ela tá amarrada, não. Aí de 7 em 7 anos você tem que ir lá, ficar renovando aquele negócio, pagando, né? Pagando aquelas quantias exorbitantes para os pais. Aí você não gostou. Teve um caso de uma pessoa, veio aqui em casa e falou assim pra mim: eu não mexo com essas coisas, graças a Deus, tenho orgulho de falar que eu não sou porca, né? Que eu não gosto de mexer com essas trem, não. Mas chegou uma pessoa que pediu pra mim fazer uma amarração, um negócio. Eu falei assim: eu não mexo com esses trem, não sei o que, não, mas eu conheço muita gente que faz, né? Aí eu falei assim: eu vou te dar uma indicação aqui, você vai lá e faz, tá? Foi lá e fez. Aí, mas eu falei: olha, vai dar ruim, tô te avisando, não mexe com esses trem, escuta o conselho, dá ruim. Não ouviu. Passou um tempo depois, a pessoa veio aqui: nossa, mas você tem, pelo amor de Deus, você tem que desfazer o que o fulano fez lá, o trem lá, porque eu não tô aguentando, não. O fulano é essa educação demais, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Eu falei: eu te avisei que dava ruim, pra que você foi mexer? Então, tipo assim, se a pessoa que não gosta do você, ele vai ficar ali, mas ele vai continuar não gostando de você, mas ele vai ficar ali naquela situação, ele vai manter. E é muito triste você ver isso. Aí a pessoa agora tá lá, vai ficar 7 anos fodida, né? Posso falar fodida? Falei, tia. Falei. Mas assim, a pessoa vai ficar lá 7 anos vivendo lá um amor mal resolvido, que dá pra depois ficar ouvindo aquelas cantigas feias, né? Essas músicas feias de gente depressiva aí. Então, assim, aí vai só ouvindo, vai só piorando a situação. Então, assim, gente, quer um conselho? Ame quem te ama, né? Não a quem sorri, né? Quem sorri te engana, que te ama só por ti. Assim, não, mas eu até assim, só para descontrair, mas assim, gente, nossa, se não tem um amor ainda, porque não tá na hora certa, a hora que tiver você vai ter. Não preocupa com isso não, preocupa na vida, assim, ó, preocupa em viver, em fazer as coisas, em crescer intelectualmente, crescer na vida, sabe? O amor vem na hora certa, o filho vem na hora incerta, mas às vezes vem na hora certa também, tudo vem na hora que tem que vir, não apressa nada não, que você apressa, ou você compra, que é pior ainda, o amor comprado, ele acaba com a sua vida. Então não mexe com isso não, porcariada, mexe não. Conselho. E é isso, gente. Mais um dia finalizado do nosso podcast. Mãe Craiane, o que você achou do episódio de hoje? Desabafou? Eu desabafo, eu acho maravilhoso, né? Assino aqui, eu acho assim que a gente tem que ser verdadeiro. E eu sempre fui conhecida assim, por ser muito autêntica e muito linguaruda. E eu gosto de ser assim. E quem tiver incomodado também, eu não tô nem aí. E eu sou feliz.
Sou feliz, sou grata, e a cada episódio a gente vai crescendo mais, vai ficando mais abençoada. Eu sou muito feliz em trabalhar com vocês, uma equipe maravilhosa. Já agradeço aqui e que Deus abençoe, né, nossa jornada sempre. Você, Mariana, o que você achou da experiência hoje? Eu achei incrível, né? Cada episódio é novos conhecimentos, novos aprendizados. E também sou muito grata por estar aqui, né, com vocês. Todas nós. Ai, gratidão a todos também, a bênção aos mais velhos e aos mais novos. Quem quiser conhecer nossa vertente, nossa casa, estamos aqui, esperando de braços abertos. Lembrando que a gente só trabalha com gente focada na missão. Muito importante isso. Um beijo para todos. Yansan abençoa, Oxóssi abençoa. Beijo, gente.